Bendito Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, através da palavra, continuar dizendo que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, Senhor. É a Ti que os anciões se dobram e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós pedimos que nessa noite a palavra, Senhor, que entre em corações, que transforme vidas nessa noite. Que o Senhor continue inspirando o Teu Filho, Senhor, para que tudo que venha a ser pregado para a glorificação do Teu santo nome. Fala conosco, Senhor, pois queremos ouvir a Tua voz, no nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Lucas 17. Verso 26. Lucas 17, 26. Quem achou, esboce um amém. Quem não achou, diga socorro. Graças a Deus. Por favor, somente acompanhe. Lucas 17, 26 diz: Assim como foi nos dias de Noé, será também os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aí você se assenta dando glória a Deus. Me ajude, eu tenho pouco tempo. Por favor, repita após mim. Noé. De novo, Noé. Primeira geração. Ló. Segunda geração. Noé. Primeira aliança. Ló. Segunda aliança. Noé. Primeira chance. Ló. Última chance. Decorou? Vamos ver se você decorou. Noé. Noé. Ló. Noé. Primeira aliança. Ló. Noé. Ló. Última chance. Bem, permita-me tentar fazer refletir em alguns poucos minutos dentro dessa proposta, em que às vezes fico preocupado. Obrigado, mano. Deus te abençoe. E ministrar não é dos meus maiores talentos, mas escatologia, ela um pouquinho chama a minha atenção, mas não vou falar nada de escatologia. Eu quero traçar alguns pequenos paralelos do que está acontecendo aqui entre esse dia especial e pelo menos esses textos em si, porque eles têm tudo a ver. Note que o mandamento da ceia do Senhor é que se fizesse até que ele, então a Santa Ceia tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja, com o último momento da igreja na face da terra. Então reunir na Santa Ceia é muito mais do que simplesmente festejar, lembrar da morte do Senhor. Vim na Santa Ceia a expectativa que do nada pode acontecer alguma coisa e a gente se encontrar no outro lugar. Então a mentalidade de Santa Ceia não deve ser simplesmente vencer o pecado durante esse mês, vou estar em comunhão. Não, a Santa Ceia é a expectativa, eu vou lá festejar e quem sabe hoje meu Senhor me leva para casa. Bem, e a proposta para o final é comparado dentro desses dois textos, e eu gostaria de puxar e para um lado que talvez não pensei hoje. Eu fiquei pensando no texto em si
E nesse dia especial, qual dia? Não, é da Santa Ceia? Não, Dia dos Pais. Estou me sentindo aqui hoje. É brincadeira. Dia tão especial, tem pai aí? Levanta a mão. Eu ouvi o testemunho de um aqui, irmãos, quando eu escuto o testemunho do irmão que caminhou muito tempo, e às vezes em circunstâncias difíceis, eu fico com uma inveja e me sinto menos crente. Para vir em 7 minutos de carro, irmão, às vezes é uma luta, principalmente quando tem um trânsito no percurso. A gente fica desviado e pensa em voltar para casa. Aí o irmão fala assim, andei tantos quilômetros. Você fala, meu Deus, não sou crente. Porque essa expectativa, o que me motiva realmente a ser servo do Senhor? Nós temos 2 exemplos aqui interessantes, exemplos fundamentais. Qual? 2 exemplos de pais, 2 exemplos de figuras importantes dentro da casa. Olha só, eu não estou menosprezando nenhum papel dentro de uma casa. Eu estou falando de princípios que a Bíblia, o Senhor estabeleceu. Quando Deus estabelece um princípio, Ele estabelece toda uma série de bênçãos debaixo dela. Então escreva isso aí que eu vou te falar. Escreva, anote, coloque na parede da sua casa. Toda vez que a gente anda e obedece um princípio, a gente está e usufrui da bênção desse princípio. Porém, toda vez que a gente desobedece e sai do caminho desse princípio, além de perder o direito da bênção, a gente fica da consequência do erro. Não tem outro caminho, é sempre nessa mesma sequência. Se quiser, anote isso, leia a Bíblia sobre isso. Irmãos, um dos maiores exemplos é isso aqui. Deus não vai enfiar uma multidão no céu, muito bem. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem passa pela porta estreita são poucos, mas há uma multidão que vai lá. E eu não vim falar de bênção para você, eu vim falar de responsabilidade. Eu vim te chamar a atenção em alguns poucos minutos, o quão isso pode fazer diferença e o quão é importante o meu e o seu papel dentro da sua casa, e a responsabilidade que Deus vai nos chamar, porque haja visto que o primeiro que Ele chamou a responsabilidade na queda não foi Eva, foi Adão. Ele estava obedecendo os próprios princípios que Ele estabeleceu, e aqui Ele está falando da sua volta, do seu retorno, daquilo que Ele viria. E não é só um retorno para buscar para a salvação, é a aplicação da sentença que Ele já programou para essa terra. O estranho, que a terra aqui não é a terra, a matéria física, não é a terra aqui o que a gente vê de objeto, isso é mero acaso. A terra aqui é a figura de sentença acima de todo homem que não seguiu os princípios e aquilo que a Bíblia Sagrada estabeleceu, acredite ou não. Veja bem os exemplos aqui a seguir e como aconteceram esses escapes. A Bíblia chama um deles de Noé. Olha como é a figura dessa pessoa, foi tão importante. Por quê? Porque quando você olha o capítulo 6 de Gênesis, você vai ver Deus querendo destruir a terra. E note que quando eu falei que Deus não veio destruir a matéria, mas a figura responsável por o que está acontecendo, não é brincadeira. Porque por muitos textos você vai ver Deus falando, a terra clama, a terra clama. E a terra que não é a figura do homem, é a própria criação exigindo de Deus a aplicação do conserto daquilo que está desorganizado em todo o universo, em toda a galáxia, por causa de uma atitude de desobediência ao princípio de Deus. É muito estranho que você fala, mas como aqui não é o homem? Eu te falo e te dou exemplo do próprio Senhor Jesus, quando estavam ovacionando e clamando e louvando ao Senhor Jesus, e alguém disse, Senhor, fale para eles se calarem, e ele disse, se eles se calarem, as pedras vão começar a clamar. E se você acha muito difícil, por muitas vezes a Bíblia vai ser muito justa nisso, vai dizer, e Deus vai aplicar, porque a terra está clamando, a terra está clamando. Irmão, o chão que você está pisando, está pedindo, Senhor, volta logo, volta logo. Se eu não venho com essa expectativa nesta casa, há um solo, há um pedaço de pedra, há um pedaço de matéria pedindo, Senhor, volte e coloque as coisas em ordem. Se eu não tenho nenhum interesse pela volta de Cristo, essas paredes estão clamando, destrua tudo, acabe com tudo, coloque as coisas em ordem.
E qual é o meu papel nisso? Olhe para Noé, capítulo 6 de Gênesis. Deus falando: a terra está bagunçada, o homem está corrompido. Vou destruir. Mas achei um homem. Quem é esse homem? Esse homem é justo, é íntegro e anda comigo. Olha as características desse moço: íntegro, justo e anda comigo. São 3 características importantes. Por quê? Porque não basta ter um bom nome, não basta ter uma boa fama. Você tem que estar sempre ao lado de Deus. Não me interessa o quão você é importante na sociedade. Se não há um Deus importante na sua vida, você ainda continua sendo nada. Mas quando você não é nada e tem um Deus todo poderoso na nossa vida, meu irmão, aí você é tudo, tem tudo e pode tudo. Noé, justo, íntegro e que caminha comigo. Numa sociedade incorrompida, Deus dá um projeto de salvação dele: construa uma arca. Não foi um projeto a curto prazo, foi a longo prazo, 120 anos. Quando está pronto, Deus só salva uma parte, foi a primeira geração. Por causa de um íntegro, Deus salvou uma parte da criação. Uma primeira geração, uma primeira aliança, um primeiro propósito, uma primeira chance. Quando ele entra, estranho, Deus fala para Noé: Noé, terminou? Terminei. Entra agora com a sua esposa. Sim, Senhor. Leva os seus filhos. Sim, Senhor. E leva as esposas. Quem entrou na arca? Quem entrou na arca? Noé. Quem mais? A esposa. Quem mais? E quem mais? Só essas pessoas. Quão importante a figura patriarcal ou paterna no lugar. Noé, um homem justo, íntegro e que caminhou com Deus. Ele não só conseguiu levar a esposa ao caminho da salvação, conseguiu levar os filhos e até as esposas deles. Você não entende o valor disso? Quando a gente caminha, se propõe a obedecer princípios e as diretrizes de Deus, Deus dá tamanha influência a nós, que nós somos capazes de salvar nosso casamento, salvar os nossos filhos e ainda atingir a casa deles. Aí me enche o coração quando vem um paizinho aqui: olha, que glória a Deus, as minhas filhas estão aí, os meus parentes estão aí, eles estão aqui, Deus abençoou, e foi isso, eu ensinei, e eu disse para eles, e eles estão, graças a Deus, eu louvo o Senhor. O que é isso? É alguém que conhece os princípios de Deus, é íntegro, é justo, caminha com Deus e consegue influenciar toda uma geração. A salvação pode chegar na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos e ainda na casa deles, só por sua causa. Você está entendendo a grandiosidade de Deus? Deus não precisa de um grupo visitando da sua casa. Deus não precisa nem dessa congregação. Precisa de você, íntegro, justo, caminhando com Ele, e a sua casa será salva. Jesus manda alguém. Que manda alguém, meu irmão? Se posiciona. Deus faz alguma coisa, convence. Não, meu irmão, é a sua vida que fará influência nessa geração. Noé escapou, o casamento dele escapou, os filhos escapou, e até o casamento dos filhos escapou. Aí a gente chega a uma geração meio esquisita. Qual? A geração de Ló. Quem é Ló? É alguém que esteve perto de uma promessa. Deixa eu repetir. Quem é Ló? Ló é alguém que esteve perto de uma promessa. Qual a dele? Não, de outra pessoa, de um parente. Qual é a diferença, meu irmão? Uma coisa é o que eu tenho com Deus, outra coisa é quando quero fazer parte de alguma coisa que Deus tem com outra pessoa. Ló é o filho de Abraão, é o sobrinho de Abraão. Deus promete alguma coisa a Abraão, mas a exigência de Deus é: quando você for em direção àquilo que eu te prometi, larga a casa do teu pai, larga a sua parentela, larga todo mundo e vai. Quem estava ali pertinho? Ló. Irmão, fazer parte de uma promessa de uma outra pessoa não é usufruir do que eu tenho da parte de Deus ou o que Ele tem para mim.
Eu não posso contar ou equiparar alguma coisa que Deus está fazendo na vida de uma pessoa para a minha. Então não fique se questionando por que Deus fez na vida de fulano, Deus fez na vida de Beltrano, Deus está fazendo no outro. Meu irmão, Deus tem propósitos específicos para a casa da pessoa. Então para de equiparação, para de ficar perto da promessa do Deus, dos outros. Segue a sua vida, porque Deus também tem algo para você. Não adianta você quiser ficar muito pertinho pensando, vai sobrar uma rebarba ali de um terreno de Abraão ali, vai sobrar uma rebarba de um negócio. Não vai sobrar rebarba não, meu irmão. O que Deus fala para um é para um, o que Deus fala para outro é para outro, o que Deus fala para aquele outro é aquele outro, o que Deus falar com você é para você. Só que Ló não entendeu. Quando você não entende a promessa de Deus, quer usufruir de alguma coisa que não é sua, você cria confusão. Diz a Bíblia Sagrada que agora começou uma briga entre os pastores servos de Ló e agora os pastores e o seu tio. O que houve para separar a briga, meu irmão? Só tem uma solução: cada um segue o seu caminho. Qual o problema de Ló? Sempre querer fazer a melhor escolha olhando por aquilo que está vendo. Vou para aquela direção. Irmão, nunca faça essas escolhas baseado naquilo que você está vendo ou vivendo. Faça escolhas baseadas na sua fé em Deus e na confiança do que Ele falou com você. Escolheu, foi lá, para onde? As Campinas. De onde? Sodoma e Gomorra. Chega um tempo que Ló está na porta da cidade. Estar na porta não era qualquer coisa. Ele quer dizer que ele chegou na cidade e conseguiu chegar a um patamar muito bom. Só ficava nas portas os líderes da cidade, pessoas de influência, pessoas que faziam reuniões acerca daquela localidade. Então ele tinha posição, ele alcançou sucesso. Ele conseguiu o sucesso naquela cidade, e não foi pouca coisa. Mas de repente ele vê dois seres diferentes e reconheceram o que? Que eram dois anjos que estavam chegando ali. Quando esses anjos falam, e avisa eles que o negócio ia pegar, porque aquela terra estava clamando. Ele ficou desesperado. Pegou aqueles homens, fica na casa, correu para dentro da sua casa. Por quê? Porque daqui a pouco vinha uma multidão de gente corrompida, de gente que queria aqueles anjos para fazer coisas pecaminosas. Ele tentou esconder, ainda tentou conversar. A pior coisa, meu irmão, é alguém que não tem como convencer ninguém, que não tem influência, que a única coisa que ele tem é posição. Por isso, deixa eu te falar uma verdade. Se você está achando que lugar, que posição, que cadeira te dá autoridade, não. E eu vou falar de novo, porque alguém tem que ouvir isso. Se você está achando que cadeira, posição, status vai te dar autoridade, não. Quando aqueles homens anunciam, vai vir o juízo de Deus sobre essa cidade. Você tem parentes nesse lugar, avisa eles. Ló era tão sem moral que ele correu para avisar os futuros pretendentes das suas duas filhas. Eles me deram risada. Para, Ló, tá brincando por quê? Cuidado, irmão. Cuidado conforme a sua postura, conforme a sua conduta. E quando você precisar anunciar alguma coisa séria demais, e as pessoas, que mérito vão dar para você? Vai achar que você está brincando ou está falando sério? Para! Ele ficou tão avexado que voltou para casa. Lá vem aquela multidão querendo pegar os olhos. Ló estava tão desviado e tão sem fé em Deus, que quando quiseram invadir a casa dele, ele falou: não toque neles, eu dou as minhas duas filhas para vocês, faz o que quiser. Que miséria é essa? De alguém que não consegue entender que ali tem duas figuras de autoridade de Deus para acabar com aquela bagunça como fez. E ele ainda teme o pior.
estava tão desviado que não confiou em Deus que poderia livrar, mas usou até o que tinha para tentar se livrar. Tem gente que por pouca coisa está dando tudo o que é maior de valor para você, por pouca coisa, para tentar ficar com aquilo que tem. A visita de 2 anjos, coisa fenomenal, que coisa maravilhosa, isso é surpreendente. Qual o custo? Estão querendo os anjos? Não, dou minhas filhas. Cadê suas filhos? Qual foi o custo do seu casamento? Qual foi o custo dos seus filhos? Você devia estar lá, não é outro. Quem tem que ensinar os seus filhos é você. Quem tem que ensinar os valores é você. Ei, eu estou falando diretamente com você, pai. Quem tem que orientar a sua esposa é você. Isso não é regra religiosa, isso é princípio. Seu pastor é seu orientador, mas a autoridade da sua casa é você. Qual é a visão que a sua esposa, os seus filhos têm de você? Quando eu olho para você, no dia do meu aniversário, eu caí em prantos, porque meu filho escolheu um vídeo para passar no meu aniversário, e o meu coração rasgou. E às vezes ele quer fazer uma homenagem e você não sabe se está fazendo as coisas corretas. Não estou dizendo que eu sou perfeito, eu faço muito mais errado do que o correto. Mas aquele dia a música que ele colocou lá me rasgou de cima e embaixo. Porque eu já há muito comigo eu tinha falado: Deus, o que eu tenho que perder mais para te adorar? O que eu vou investir mais para servir ao Senhor? E aquele dia a letra da música era: meu pai ama a Deus a ponto de largar tudo e seguir o caminho dele. A maior imagem que eu tive do meu filho foi o dia que eu fiz um culto e eu abri a Bíblia para pregar. Geralmente eu gosto de orar. Eu abri para pregar para uma multidão. Quem? A minha esposa, meu filho e o Telzinho. E eu olhava a Nicolas olhando para minha cara com os olhos arregalados. E aquele menino foi tomado de uma graça que eu fiquei assustado. Era a melhor imagem que eu tinha na minha vida. Era a melhor multidão que eu tinha na minha vida. O meu filho estava ouvindo ensinar ele. E não só ouvia, ele estava admirado, ele estava com o coração se enchendo de fé. E eu não trouxe ele para a igreja, eu estava cultuando com ele dentro de casa. Ló não saiu da cidade, ele foi arrancado às pressas com as mãos. O problema é sempre onde está o nosso coração. Os anjos, além de tiarem ele, por causa da orientação e a intercessão de Abraão, quem salvou a Ló não foi ele não queria nem sair, foi a intercessão do seu tio. Acredite ou não, meu, mesmo que você não creia, ainda tem gente orando pela nossa salvação. O problema está aqui, quando ele tira, os anjos falam: sobe para as montanhas. Eu nunca vi um cara tão sem fé como ele. Eu pensei que eu não tinha fé, mas Ló é o pior. Falou: ei, peraí, eu sei que vocês me fizeram tão bem, que eu estou com medo de subir as montanhas e ainda ser pego. Irmãos, qual é a direção que Deus vai te dar que Ele não vai te garantir se você não for? Qual a direção que Deus vai te dar que Ele não vai te livrar? É Deus que está falando, é Deus que está mostrando, a visão é de Deus. Não constrange, não transgride a sua palavra. Então vai, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda, ninguém tocará na sua casa.
Ló, deixa eu ir aqui para pertinho da cidade aqui. Consequência, a mulher foi junto, olhou para trás, perdeu o casamento. Não tinha mais. Essa é uma das maiores figuras escatológicas sobre arrebatamento. Por quê? Porque depois do arrebatamento não tem casamento mais. Não se casam, não se dão em casamento. Não tem mais geração. A geração que se faz é aqui. É o único momento de influenciar agora. Ló perdeu o casamento, porque a esposa ficou para trás. Ló perdeu as filhas. Como assim não foram com elas? Mas elas estavam corrompidas. Tentaram filhos com o pai, porque não tinha mais ninguém para dar geração ao pai. Cometeram incesto. Aí você me questiona, mas vem cá, meu irmão, ele pediu permissão ao anjo, o anjo não permitiu? Por quê? Porque uma coisa é a direção que Deus te dá, outra é a decisão que você vai tomar. Fique de pé, por favor. Deus quer a salvação para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos. Papai, você é responsável lá. Deus está te convocando para a última chance que a gente tem. A última chance que a gente tem de colocar em ordem a casa. É a última chance. Tem gente que já está falando que não existe arrebatamento. Vai acontecer. Tem uma nova geração de estudantes dizendo que arrebatamento não vai acontecer. Vai acontecer. É a última chance. É a última chance. Deus te aponta aos montes. Quando você segue em direção aos montes, você está indo em que direção? Ló, não, Deus, deixa eu ficar aqui pertinho. É a nova geração de hoje. Deus, por aqui por perto mesmo. Não leva para cima não, por aqui mesmo. Não, essa terra está clamando pelo fim. Nós paramos de clamar, então a terra está gritando. As pedras começaram a clamar. As pedras começaram a gemer. A natureza começou a falar. E não se preocupe, a volta de Jesus não é sinalizada por terremotos, não é sinalizado por catástrofes. Isso é terra chamando Ele para o juízo. A volta de Jesus é sinalizado quando todos sentavam e comiam, casavam-se, davam-se em casamento, vivia a vida como se nada estivesse acontecendo. Santa Ceia pode ser a nossa última chance. Pode ser a minha última chance de me consertar com a minha esposa, com os meus filhos. Pode ser a última chance de colocar ordem na minha casa. Não é alcançar um posto, é me preparar para a volta, é me preparar para a volta. Jesus está voltando. Aqui é a festa da comunhão. Tome a responsabilidade e chame a tua casa.
Você vai deixar essa terra gritar sozinho? Vai deixar essa terra clamar sozinho e vai passar vergonha? O que Deus mais quer ouvir não é voz de pedra, é a tua voz. O que mais Deus quer é que você chame Deus para a sua casa de novo, chame Deus para o seu casamento de novo, chame Deus para botar a ordem na vida dos teus filhos, no casamento dos teus filhos. Deus quer ouvir ainda a tua voz. Alguém afastado hoje quer retornar? Alguém desviado quer retornar? Aproveite, pode ser a sua última chance. Passou-se a primeira geração, passou-se a primeira aliança, passou-se a primeira chance, agora pode ser a última chance. Quer voltar para Jesus? Quer aceitar a Jesus? Vem, vem. Vem, aproveita, pode ser a última oportunidade. Não imite a Ló, que perdeu a sua família inteira. Vem, vem, porque Deus pode salvar tu e a tua casa. Aonde está você que quer fazer um conserto na sua vida, e isso vai atingir a sua casa? Corre.